a lógica da soja é bastante simples. Estresses têm consequências diretas sobre a retenção ou a queda de legumes. A prioridade inicial da planta é a sobrevivência. E as causas da queda de legume ou da retenção foliar são sempre equivalentes, né? Pode ser excesso de água, pode ser falta de água. Então, são relacionados com o que nós chamamos de fonte, glicose na folha, né? E dreno, sementes para produzir. Quando ocorre um estresse nessa ligação, né, ou nessa sobrevivência da planta, com certeza nós vamos ter abortamento ou queda de legume. Então, o modelo é bastante simples. Houve um problema de estresse na planta, precisa ser identificado para entender a lógica de por que a planta derruba as vagens, né? Ou mantém mais legumes, ou desiste de legumes, ou soja louca, se mantém verde, crescendo sem terminar o ciclo. Aí uma coisa assim, que eu acho que nós podemos exercitar. Pensar como planta. Posicionar-se no lugar da semente. Entender a lógica da planta, como desenvolve as folhas, como ela produz os painéis solares, né, para captar energia, para armazenar glicose na folha. E que é, na verdade, o resultado da síntese da energia solar e energia química armazenada na forma de glicose e outros fotoassimilados, né? Portanto, as falhas na semeadura ou plantio agrupado, eles vão resultar sempre em competição entre elas por energia solar ou perder espaço de colheita de energia solar e de armazenamento de glicose na folha, que vai encher o grão. Então, a lógica é simples. Cada planta deve ocupar um espaço para captar energia, armazenar nas folhas e espaço de raízes para beber nutriente todos os dias. Essa é a lógica, é simples. Qualidade de semeadura é tratar cada semente e planta como unidade de produção. Essa é sempre uma discussão polêmica, né? E é necessário comparar o milho com soja. O milho é um tipo de semente que há a possibilidade de revalidar 1 ano, 2 anos, 3 anos e até mais. Então, se armazena em câmaras frias, se faz o teste, se continua tendo germinação e vigor, você revalida e ela pode ser semeada. A soja não tolera revalidação de um ano para outro. A soja é uma semente que tem um máximo de vigor no estágio R7. Então, 40% de umidade ou em torno disso. Dali em diante, qualquer movimentação de umidade, temperatura ou atividade fisiológica causa perda de vigor. Então, nós temos que cuidar muito. Os testes de vigor obtidos na origem, no armazém de sementes, em geral, são reais e verdadeiros. A perda de vigor é muito fácil, por exemplo, numa carga de caminhão com uma lona que fica armazenada no sol. A temperatura limite para a sobrevivência da semente é 40, 41 graus. Um caminhão de transporte de sementes, estacionado num dia de calor, aquela lona de cobertura facilmente chega a 60, 70 graus. Podemos já concluir que as sementes próximas dessa lona vão ser prejudicadas e a perda de vigor será grande. Então, como podemos simular um teste de vigor a campo? Eu recebi, comprei a semente, eu quero validar isso. Nós podemos semear, plantar na terra, podemos destorvar, preparar metros quadrados, 2 metros quadrados, e fazer uma semeadura um pouco mais profunda. Por exemplo, a 6 e até a 8 centímetros. Uniforme. Vamos molhar, colocar um saco de pano na superfície de aninhagem, molhar bem,
encharcar o solo para que dê condição de germinação, e nós vamos saber se germinou, e que é um processo de 24 a 48 horas, germinação, é a retomada do crescimento do eixo principal da raiz, né? Então, aquela raizinha no início do movimento, esse é o processo de germinação. Depois, o vigor, que é a capacidade da semente desenvolver uma plântula que chega na superfície e que constrói o primeiro painel solar, folha unifoliolada, e o segundo painel solar, primeira folha trifoliolada. Então, plantar a 6, 7 centímetros, cobrir bem com terra, molhar bem o solo e ver se ela tem capacidade de germinar e emergir. Isso quer dizer, terá germinação e vigor para estabelecer uma plântula vigorosa. Sim, essa discussão existe. Fazer o corte, roçar a folha, a planta, ou usar algum químico para reduzir o crescimento, porque, de forma geral, nossas plantas cultivares de soja hoje estão crescendo demais. E uma das razões do crescimento exagerado é genética, é característica da planta crescer demais. Portanto, temos que repensar a escolha de cultivares. Não nos interessa crescimento exagerado. Agora vamos para o segundo ponto. Reduzir o tamanho. Quimicamente, usando 2,4-D ou usando lactofen, herbicidas que seguram a planta, que reduzem o crescimento entre nós. Em soja, não tem a mesma lógica de funcionamento de redutor de crescimento como em algodão ou em algumas cultivares de trigo, que funciona bem, que não funciona para aveia, por exemplo, que não funciona para milho. E em soja também não tem essa característica. Se nós considerarmos que a aplicação de 2,4-D ou de um herbicida tipo lactofen cobre bem duas folhas, nós vamos prejudicar o potencial de produção daqueles dois nós das duas folhas que foram atingidas com o caso herbicida ou, eventualmente, o que se usaria como redutor de crescimento. Os nós seguintes, a planta voltará a crescer normal, vigorosa. Então, não funciona essa lógica para a soja. Em soja, precisamos escolher melhor as cultivares e ajustar a população de cada cultivar, de acordo com a fertilidade do solo. De forma geral, nas sojas que crescem demais, nós podemos reduzir próximo a 30% a população de sementes. E o último ponto é roçar, quebrar a dormência. Uma roçada mecânica. Senhores, as melhores folhas estão justamente no terço superior, nas que aparecem mais em cima. É uma sacanagem fazer a roçada da soja. Nós podemos até produzir mais, porque quando ela cresce demais, derruba as folhas de baixo. Mas produzir mais como uma produtividade média baixa. Para produtividades médias elevadas, precisamos ajustar e entender a lógica de cada cultivar, acertar a população, para no ano que vem nós não sofrermos essa preocupação ou nós sofrermos o estresse do exagero de crescimento de planta. É necessário reajustar, escolhendo variedades que crescem menos e acertar a população para máxima eficiência na produtividade. É sempre importante separar a emoção, o desejo, a vontade do ser humano e assumir o lugar da planta ou da semente, colocar-se no lugar da planta. E aí entender a lógica. O que é que a planta precisa, o que é que a semente necessita. E nós manejar desta forma. Aí, se nós pensarmos como planta de soja, não há nenhuma dúvida. A unidade de produção é uma planta. Cada planta intercepta a energia solar, transforma em energia química e armazena em glicose. É a função da fotossíntese. Cada planta bebe nutriente todos os dias. Conclusão, devemos pensar e planejar a nossa semeadura para indivíduos, unidades de produção.
Não tem sentido, do ponto de vista da planta, agrupar 3, 4 ou 5 plantas e deixar um espaço vazio entre elas. Nós vamos prejudicar de duas formas. Primeiro, as plantas agrupadas, entre elas, uma fará sombra sobre a outra, uma folha fará sombra sobre a outra, é um ambiente que desenvolverá mais raiz, e 3 plantas juntos vão disputar água e nutrientes exatamente no mesmo espaço. Então, do ponto de vista de lógica da planta, faça uma distribuição mais equidistante e defina o espaçamento entre fileiras e entre plantas de acordo com a arquitetura de cada cultivar. Existem cultivares para serem semeadas a 60, 70 centímetros ou 76, como nos Estados Unidos, com um ciclo de 150, 180 dias, com ramos. Essa definição de espaçamento, ela é de acordo com as características de cada cultivar. Cultivares sem ramos, com entrenós menores e com ciclo curto, 100, 110 dias, o espaçamento deve ser menor entre fileiras e a distribuição na fileira entre plantas o mais equidistante possível, mais uniforme possível, para que cada uma possa colher energia solar com a área foliar e tenha o seu espaço para beber nutrientes. Entretanto, existem alguns agricultores e técnicos que defendem a loja de soja agrupada, que dizem, inclusive, que produzem mais. Se tem bons resultados, continuem. Mas, com certeza, o futuro indicará que devemos seguir a lógica da planta para máxima eficiência na produção. Não só em soja, como em milho, em trigo, em arroz, em feijão, inclusive em florestas, por exemplo, os plantios de eucalipto. As plantas têm uma evolução e uma lógica relativamente simples de capacidade de expor a área foliar para captar energia solar. Vamos pegar o exemplo da soja, e não é diferente de milho. Cada 3 dias, no máximo 4 dias, a planta forma uma folha nova. Em torno de 10, 12 dias, no máximo 2 semanas, a planta termina de formar a folha, termina de formar o conteúdo de glicose nessa folha. E, dali para frente, cessa o que nós chamamos de síntese de energia solar e energia química em glicose, a fotossíntese. Dali em diante, as folhas formadas farão o que nós chamamos de fotorrespiração, que é transpirar para manter a temperatura, não deixar um aquecimento 38, 40 graus, e produzir fitolixina, defesa da glicose e dos nutrientes armazenados na folha. Essa é a função. Só que nós vamos chegar num ponto em que nós vamos formando camadas de folhas novas, né? 16, 17, 18, 20 nós no ramo principal da planta de soja. Quando nós chegarmos numa área de 4 camadas, 4 metros quadrados de área foliar, nós vamos chegar num limite que se chama de coeficiente de extinção luminosa. Isto é, a planta, as folhas, não tem mais acesso à luz, porque a população de plantas é muito elevada e a parte superior da planta intercepta toda a energia solar. Quando chega no coeficiente de extinção luminosa, as não pegam mais sol e a planta praticamente não tem como manter a transpiração e a produção de fitolexina. Estudos realizados nos Estados Unidos mostram que a necessidade de energia para manter a folha é de 46% em relação à fotossíntese, aquela fase inicial de formação de folhas. Bem, aí já fica bem claro, a capacidade de manter folhas ativas interceptando radiação solar é essa relação 4:1. 4 metros quadrados de área foliar por metro quadrado de área física. Ou seja,
por hectare, nós vamos colher 4 hectares de folhas bem nutridas e sadias, que encherão os grãos. Como medir? Comprimento e largura da folha. Como ela não é retangular, se faz um ajuste, faz um cálculo inicial. Para quem está iniciando no processo, pode até fazer um desenho, descontar o que não forma o retângulo, né? O desconto normalmente é de 30% do comprimento multiplicado pela largura, pelo formato alongado, né? Ou afilado em gramíneas. Normalmente 30% de desconto. E aí se multiplica pelo número de folíolos, no caso da soja, 3 folíolos, não é? Conhecendo a área por folha, se multiplica pelo número de folha de cada planta e pelo número de planta por metro quadrado. Veja que essa pergunta realmente é muito importante. Nós deveríamos inverter ela e perguntar o seguinte: qual é a área foliar necessária para cada planta para ela expressar o máximo potencial de produção? Então, se eu tenho uma planta que cresceu demais, vamos dizer, uma altura de 1,10 m, 1 metro de altura, 8 metros quadrados de área foliar, ela tem espaço para perder 30 a 50% da área foliar. Se eu tenho uma planta ajustada para máxima eficiência na produção, eu não tenho espaço para perder a área foliar. Outro ponto importante para destacar é o seguinte: a própria planta de soja, quando chega no estádio 5.1, início de enchimento de grãos, ela ajusta a área foliar ativa, capaz de interceptar a radiação solar. Aí é fácil de examinar nas lavouras. As plantas que crescem demais têm canela alta, ou seja, 6, 7, 8 nós, sem folhas no terço inferior. A própria planta derruba esse excesso de folhas. Então, o que é importante sempre lembrar, ela não só derruba as folhas bem nutridas, que deveriam encher grãos, mas essas folhas que caem são entregues para fungos necrotróficos oportunistas. É o caso da antracnose, do Phomopsis, das manchas foliares, de forma geral, que desenvolvem como necrotróficos. Aí assumem danos nos ramos, na base, e acabam afetando também a haste principal. Então, é bem claro, nós toleramos desfolhamentos quando nós temos excesso de área foliar por erros na população de planta. E quando a planta chega em 5.1, ela mesma ajusta o índice de área foliar 4:1 e dali até o final do enchimento de grãos, máximo de peso, R6, folha amarela, legume amarelo, grão de cor com tonalidade de grão maduro, né? Até esse ponto nós necessitamos das folhas. Se perdermos folhas nesse período, o desconto será direto na massa de grãos, ou seja, no peso de 1.000 grãos. Essa é uma pergunta que cresce de importância, não só em enxofre, como boro, que são elementos que descem, percolam no perfil do solo, né, e são ciclados na matéria orgânica. São elementos cada vez mais importantes quando se aumenta a produtividade. No passado, até recentemente, nós colhíamos 40, 50 sacos por hectare. Hoje estamos colhendo 60, 65, e estamos buscando 70, 80, alguns 90 sacos por hectare. Conclusão, a necessidade da nutrição equilibrada. Não só fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas também outros macros e micronutrientes. Passa a ser extremamente importante. Então, culturas como a soja, que contém quase 40% de proteína, a síntese da proteína no grão depende mais
do que outras culturas como o milho, que tem 9, 10% de proteína no grão, ou o trigo, que tem 12%, 14% de proteína no grão. Soja com alto teor de proteína, é necessário ter muito mais cuidado e disponibilizar enxofre e outros elementos que contribuam com a formação do grão que tem um teor de proteína elevado. E um ponto importante, quando nós falamos sobre nutrição de planta, enxofre, estrutura, fertilidade do solo, que é sempre a combinação da disponibilidade de elementos químicos no solo, elementos disponíveis, né? Da estrutura do solo, física do solo, e da atividade biológica do solo. Então, matéria orgânica é a chave da atividade biológica como um todo, da armazenagem de água e da disponibilidade de nutrientes para a cultura seguinte, principalmente no caso do enxofre, de boro e de outros elementos que crescem de importância para lavouras de alto rendimento.